Olá, nono ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, então nas últimas duas aulas, né, a gente trabalhou aí com o Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito utilizado, né, principalmente para o cálculo da medida de um dos lados de um triângulo retângulo, né? Inclusive fizemos a demonstração dele, né? Aplicamos em exercícios direto e também envolvendo probleminhas, né? Também vimos que o Teorema de Pitágoras ele é utilizado para também chegar em outras relações importantes para a geometria plana, principalmente, né? E aí agora a gente vai entrar com as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, o que seriam as relações métricas no triângulo retângulo? São relações como se fosse um teorema de Pitágoras, porém, né, não tem aí um teorema específico somente dele, tá? E as relações métricas, elas são obtidas através do triângulo retângulo quando traçado a sua altura, tá? Então, quando eu traço a altura em um triângulo retângulo, né, vejam que esse daqui é um triângulo retângulo com o meu ângulo de 90 graus aqui na parte de cima, tá? E quando eu traço a altura relativa, né, a esse triângulo retângulo, eu consigo obter dois novos triângulos retângulos. Percebam que aqui, ó, forma um triângulo retângulo, porque ele vai ter um ângulozinho de 90 graus, tá? E aqui também forma outro triângulo retângulo, também com um ângulo de 90 graus, tá? E aí, trabalhando com semelhança de triângulos, a gente consegue obter novas relações novas relações métricas desse triângulo, tá? Nós temos toda uma demonstração, né? Utilizando a semelhança de triângulos aí estudado no primeiro bimestre para se chegar nessas relações. Mas aqui, né, como a gente não tem nem tanto tempo disponível com relação, eu digo, a tempo de aula mesmo, né? A gente já vai aí trabalhar diretamente aí com as relações, até porque o ano que vem a gente vê essas relações novamente e aí aplicamos aí todas essas propriedades e demonstrações para se chegar em cada uma delas, tá bom? Então, ó, perceba, nesse triângulo retângulo eu tenho os meus valores de A, B e C, que são os dois catetos e a minha hipotenusa, tá? Então, continua tendo hipotenusa, valor de A, que sempre vai ser o lado maior, e os dois catetos de B e C, tá? E quando eu traço a altura, eu vou obter mais três lados, como se fossem mais três lados, que são os pedacinhos, né? Aqui eu vou ter o H, que é justamente a altura desse triângulo, e aqui, ó, vocês sempre vão encontrar com essa notação de M e M, tá? Então, M e M são os dois, né, outros lados desse triângulo, né, que se eu totalizar M e N, me dá o valor da nossa hipotenusa, que é o valor de A. Então, ó, são obtidas três relações bastante utilizadas, que é H ao quadrado igual a M vezes N, B ao quadrado igual a vezes M, C ao quadrado igual a vezes N, e B vezes C igual a A vezes H. E aqui, né, por fim, eu coloquei o Teorema de Pitágoras, que não deixa de ser uma relação métrica, né, que também eu posso aplicar aqui, tendo os valores de A, B e C, conhecendo, tá? Então, assim, gente, para aplicar essas relações métricas no triângulo retângulo, né, vocês vão aplicar em que casos? Quando eu tenho a minha altura traçada, tá? Porque quando eu tenho somente valor de A, B e C e preciso descobrir um desses lados, vocês podem estar usando diretamente o Teorema de Pitágoras sem problemas, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu já coloquei um exemplo para a gente já aplicar essas relações, tá? Então, veja, eu tenho um triângulo retângulo, né, em que foi traçada a minha altura aqui, tá? E que eu preciso descobrir os valores de B, de M, de N e de H, ou seja, de todas essas incógnitas aqui. E ele me forneceu dois valores conhecidos, que é o 25 e é o 15. Então,
Então, o primeiro passo, né, nesse tipo de exercício é identificar quem são os valores conhecidos, ou seja, quem é o 25? É a nossa hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90 graus, então é o nosso lado A. E quem é o 15? Bom, se aqui ele chamou de B, o 15 só pode ser o outro cateto, que é o cateto C, tá? Então, eu conheço o valor de A, de C e preciso achar o valor de M, de H, de N e de B, tá? Então, assim, nós não temos somente uma forma, tá, de achar esses valores, então, às vezes, vai dar para encaixar mais de um tipo de fórmula aqui nesse caso, certo? Mas aí vai ficar a critério, né, de cada um como que vai começar. Então, aqui o meu objetivo vai tentar mostrar a utilização dessas relações métricas. Então, assim, eu poderia aplicar Pitágoras para descobrir o valor de B? Claro que posso, porque eu tenho A, tenho C, descubro o valor de B de um dos catetos utilizando Pitágoras. Mas e se eu não quiser utilizar Pitágoras? Eu posso utilizar outra relação, né, para descobrir o valor de B, tá? Por exemplo, qual dessas relações métricas usa-se o B? Vejam que o B nós temos nessa relação e temos nessa última relação. Só que na última eu preciso do valor de B, né, de C, de A e de H. E nessa daqui eu preciso do valor de A e de M. Então vejo, A eu tenho, mas M ainda não conheço, então não compensa começar achando o valor de B. Eu tenho o valor de C e o de A. Vejam que nessa terceira relação aqui, ó, ele envolve C e A. E aí eu posso descobrir o valor de N, porque N é um dos valores desconhecidos que a gente precisa encontrar nesse caso. Então eu vou utilizar essa relação para achar o meu valor de N. C ao quadrado igual a A vezes N. Então, como eu falei para vocês, vai ser questão de observação dentro do triângulo de vocês e entre as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Aí vamos para a substituição. Quem que é o nosso C? 15. Então vai ficar 15 ao quadrado igual a, que é 25 vezes o valor de N. E aí o que eu vou ter que fazer? Resolver, né? Então, 15 ao quadrado, 225. Isso aqui é igual a 25 vezes N. Se o nosso objetivo aqui é encontrar o valor de N, o que eu vou ter que fazer com ele? Isolar. Então, o 25 que está multiplicando vai passar dividindo. 225 dividido por 25. 225 dividido por 25 dá igual a 9. Então, eu descobri que o meu N é igual a 9, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, mede 9, certo? Bom, nós também precisamos achar o valor de M, de H e de B. Percebam que, se o meu A, que é 25, mede toda a parte da hipotenusa do nosso triângulo, e eu já tenho que o N vale 9, eu posso fazer somente uma subtração aqui, ó, para achar esse pedacinho, que vale o valor de N. Então, fazendo a subtração, quem que seria o nosso N? O N seria o todo, que é o 25, menos o 9, certo? 25 aí, menos 9, então o N ficaria igual a 16. Sem utilizar relação métrica para achar o valor de N. Mas se eu quisesse, eu posso utilizar uma relação métrica para achar o valor de N? Claro que eu posso, mas por que não, né, optar pelo modo mais fácil e rápido para achar esse valor, certo? Bom, então já achamos N que vale 9 e já achamos N que vale 16. Ainda falta o H e ainda falta o B, tá? Então, para achar o H, se nós temos M e já temos N, ó, posso usar a primeira relaçãozinha.
H ao quadrado igual a M vezes N. Então, o que nós temos aqui? H ao quadrado igual M vezes 6 vezes N, que vale 9. 16 vezes 9, 144. Então, H ao quadrado é 144. Como eu quero saber só o valor de H, a operação inversa. Qual que é a operação inversa da potência? A raiz. Então, H é igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Então, o valor de H é 12. Achei a medida H, que vale 12. Ainda falta a medida do lado B. Aí, né, o B fica a critério. Vocês podem utilizar essa relação? Posso, porque eu já conheço o C, conheço o H, conheço o A. Posso utilizar essa relação? Posso, porque eu já tenho A e já tenho M. Então, vou utilizar aqui a minha segunda. B ao quadrado igual a vezes M. Então, vai ficar B ao quadrado igual ao A, que mede 25, vezes o M, que é 16. 25 vezes 16 vai dar o que? Eu acho que 400, né? B ao quadrado igual a 400. Tirando a raiz, B igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Então, já descobri que o meu outro cateto vale 20, certo? Então, aqui, pessoal, um modo prático, né, de vocês estarem achando aí a medida de lados de um triângulo retângulo utilizando as relações métricas. Então, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar qualquer uma das relações, desde que, né, uma delas seja incógnita, né, uma das letrinhas seja incógnita e as outras duas, ou nesse caso as outras três, vocês já conheçam dentro do triângulo retângulo, certo? Então, gente, aqui eu coloquei um exemplo, né, mais rápido, mais direto. Gostaria aí que vocês pausassem o vídeo, tá? Exatamente aqui nesse quadro, copiassem no caderno, tá? Porque aqui é um resumo das relações métricas. Por que eu peço para vocês fazerem esse resumo? Porque na hora de estudar lá para a prova, na hora de fazer a prova ou o trabalho, enfim, que a gente for fazer durante esse bimestre, vocês já tenham isso daqui resumido no caderno e fica fácil de vocês estarem consultando, tá? Então, coloquem o título, façam um triângulo retângulo, escrevam as relações métricas, refaçam o exemplo, tá? Para pegarem o jeito. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Aqui, como eu falei, já coloquei um exemplo prático de como vocês usam essas relações métricas, tá? E vou deixar aí um exercício para vocês estarem fazendo, certo? Utilizando essas relações métricas. E assim como na semana passada, eu vou fazer mais um videozinho aí na próxima aula, trabalhando com a resolução de exercícios dessas relações. Vocês praticam aí um pouquinho mais e, né, utilizam com mais frequência essas relações. Muito importante, inclusive, né, vocês saberem utilizar as relações, porque são relações que vocês vão estar utilizando no ano que vem também. Certo, gente? Então, um abração para todos e até a próxima!